Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 21 de abril de 2026, terça-feira, vamos aqui meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Quero alimentar a tua alma hoje com a palavra de Deus. Salmo 2, versículos 7, 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Versículo 9. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Amém. O Salmo 2, do versículo 1 ao 3, ele fala do ódio daqueles que são rebeldes a Deus, são contra Deus, têm um ódio no coração. Do versículo 4 ao 6, Deus dá uma resposta a esses rebeldes mediante a rebelia deles. Do 7 ao 9, Deus declara que Cristo é o seu ungido. E do 8 ao 12, ele vai dizer que Cristo é o Messias que salva aquele que crê. Amém? O nosso assunto hoje está no versículo 7, 8 e 9. Quero aqui compartilhar rapidamente com você essa reflexão bem breve. Versículo 7 diz assim, do Salmo 2: Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ora, o salmista, ele tem convicção de que é Deus que determina todas as coisas. Isso no mundo espiritual que se manifesta no mundo material. Eu vou dizer assim, o mundo espiritual é mais real do que o material, porque é do espiritual que se manifesta o material. Então, quando ele diz, eu hoje te gerei, essa afirmação é muito graciosa, porque essa condição de que Deus, ele age nesse mundo espiritual e se manifesta no material, portanto, Deus tem controle sobre todas as coisas. Ah, mas o perverso, é Deus que tem controle. O perverso só é perverso até o dia que Deus quiser. E, aliás, a Bíblia diz que ele criou o perverso para o dia do juízo, mas você tem chance de deixar de ser perverso, é só se converter a Cristo, tá certo? Mas essa realidade, então, proclamar o decreto de Deus, ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse decreto positivo de Deus, ele tem eu vou citar três razões pela qual, quando ele diz com relação a Cristo, porque ele está falando com relação a Cristo, eu hoje te gerei. Aquele que foi gerado é o mesmo que ressuscitou, que nasceu, que morreu, ressuscitou, porque é eterno. Cristo é eterno, de eternidade a eternidade. Amém? Então, e a segunda coisa é isso mesmo, que o Filho de Deus, esse que ressuscitou, ele é eterno. A terceira coisa é que, como Cristo, Filho de Deus, ele executou a missão de Deus na cruz. Lembra quando ele diz lá no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita segundo a tua vontade? Então, ele fez tudo isso. Esse que ressuscitou é o mesmo que nasceu e que é de eternidade a eternidade. Tem aqui textos de Atos 13, 33, Hebreus 1, 5, João 20, 21. Não vou ler porque senão fica muito extenso. Amém? Então, quero que você entenda isso. Deus disse, eu hoje te gerei. Então, Cristo, o Filho de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Versículo 8, é importante lembrar isso, compreender isso, tá certo? O versículo 8 diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O que significa isso? Essa expressão, ela tem um significado de que é Cristo que tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Só lembrando você novamente, leia a Escritura, amado. O capítulo 28 de Mateus, versículo 18, ele diz, é-me dado todo poder nos céus e na terra. Amém? Isso é importante. E aqui o salmista já tinha essa percepção. Ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. A gente pode pensar que havia um contexto que o salmista estava querendo dominar as coisas assim. É uma possibilidade. Mas, e as extremidades da terra por tua possessão. Isso é uma referência ao domínio, ao poder de Cristo, um poder universal. Não é universal do Edir Macedo, não, tá certo? É o poder de Cristo sobre o universo. Amém? Eu acho isso muito legal, porque quando o
pessoal que vai ao espaço e descobre uma constelação nova, eles não criam uma constelação nova, ela já está lá, criada por Deus. Quando elas encontram uma situação nova, elas encontram. Olha como isso é grandioso. Então, quando o versículo 8 do Salmo 2 está dizendo: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, isso é o domínio de Cristo sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. Amém? Você está vivo porque Deus permitiu. E quem morreu foi porque Deus permitiu? Sim, senão ele não seria Deus soberano. Nada acontece sem a permissão de Deus, está certo? Então aqui está retratando a soberania de Deus. Paulo entendeu isso. Eu vou ler um texto de Paulo no versículo 2 de Filipenses, capítulo 9, 10 e 11, que Paulo diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe quando é que isso vai acontecer? Só na vinda de Jesus. Amém? É importante saber isso, mano, porque quem tem a possessão, quem tem o direito da terra, do céu, do universo, todas as extremidades, a herança de tudo pertence a Cristo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus com capacidade de decisão. Você pode tomar a decisão que você quiser. Ontem, por exemplo, eu tomei a decisão de não gravar esse áudio, esse vídeo. Decisão, amém. Eu posso tomar a decisão que eu quiser. Hoje eu disse, não, hoje eu vou gravar, não gravei ontem, vou gravar hoje. Isso é decisão. Então, a minha recomendação a você é que você tome a decisão de estar com Cristo hoje, tá certo? Porque Ele é quem tem o domínio e Ele é quem vai dominar sobre terra e céu. Ele já domina hoje. Quem crê tem essa compreensão de fé. Amém? Hoje Ele reina no coração de quem crê. Eu creio plenamente, o reino de Deus está plantado dentro de mim e não tem quem tire, porque isso foi Cristo que disse. Pela fé, esse reino está em quem crê, me tornei filho de Deus. Deixa eu fazer outra recomendação, palavra do apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12, 13, diz assim: veio para que era seu, mas os seus não receberam. Isso é Jesus, tá certo? Os eram os judeus. Versículo 12: contudo, os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Ou seja, é um nascimento espiritual pela fé. Isso é muito interessante compreender. Então, quem nasce de novo, o reino de Deus já está. Mas esse reino, querido, será manifestado plenamente em Jesus. O versículo 8 do Salmo 2 é essa declaração de que Cristo é quem tem o domínio sobre todas as coisas no céu, na terra e onde você imaginar. Inclusive tem o domínio sobre o mal. E por que ele deixa o mal acontecer? O mal existe por uma geração de Lúcifer, não vou explicar isso agora, não dá, que se rebelou contra Deus. É rebelião contra Deus. Se você resolve se rebelar contra Deus, se você não se chega a Deus, você está rebelde contra Deus, tá certo? Vamos ver aqui o versículo 9 que diz assim: com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. O que significa isso? Isso refere-se ao dia do juízo final. O salmista, que também é profeta, né, já declarou isso no Salmo 2, versículo 9, porque quando é que vai ser regido com vara de ferro? E pastor André, vai ser assim? Deus é amor, querido, mas é justiça. E você pensa que Deus alisa a cor de pecador? Não, Ele quer que você se arrependa. E isso, na vinda de Cristo, quando o Salmo 2, versículo 9 está dizendo: com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro, ele usa uma expressão vaso de oleiro, porque um vaso é uma coisa frágil, você quebra facilmente. Se tiver com barro mole, então é que quebra mesmo. E se o barro for duro, não dá nem para consertar mais, que vira só caco, tá certo? Mas quando essa expressão, ela fala, essa expressão é referência exatamente ao juízo de Deus na consumação do século. Esse século vai ser consumado.
esse mundo pecaminoso, tá certo? Quando? Na vinda do Senhor. Eu já falei aqui sobre isso. Portanto, o dia de crer em Jesus Cristo de Nazaré é hoje. Porque quando o juízo vier, aí não tem mais chance, é juízo. Quem creu, creu. Quem não creu, vai ser julgado e vai ser condenado. Separado de Deus, a eternidade. Quando eu estou dizendo isso, é porque eu já falei em outros vídeos. Se você acompanhar, você vai entender até com maior facilidade. O que eu estou lhe dizendo através do Salmo 2, versículo 7, 8, 9? É que Cristo é quem tem o poder sobre todas as coisas. O Cristo que nasceu, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, esse Cristo que está no céu, esse Cristo que é o Filho de Deus desde a eternidade, porque se manifestou ao mundo para trazer essa vitória ao mundo, esse Cristo vai reinar. Amém? Eu quero dizer isso para você abrir seu coração para Deus. Não é com medo não, é fé. Eu entendi isso assim, há uma felicidade, uma alegria indizível. Não dá para se explicar. Fé não se explica, se crê. Tá certo? Então, quando Cristo vier, Ele vai estabelecer esse reino plenamente. E aquele que não reconhecer hoje na vinda de Cristo vai ter que reconhecer. E aí, meu querido, não tem mais jeito, porque não haverá no juízo, não haverá mais chance para a salvação, mas todos os povos, todas as nações irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não é mais Salvador, é o Senhor. A chance de reconhecer como Senhor e Salvador é hoje. Por que como Senhor? Porque como Senhor Ele manda na minha vida. E como Salvador Ele me salvou. Se Ele me salvou, manda. E eu obedeço. Não é obrigação. Jesus não me prende. Eu tenho o direito de tomar. Se eu quiser tomar a liberdade de fazer qualquer coisa, não vai me impedir, não. Só que Ele me deixou tão livre que eu só quero fazer o que é certo agora. Vou errar? Possivelmente. Não quero errar? Certamente. Isso faz diferença. Amém? Eu vou encerrar ali no Apocalipse, capítulo 19, 6, para você entender esse poder de Jesus Cristo. Vou ler só o 19, 16, e diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na vinda de Cristo, todas as nações que estiverem vivas na vida de Cristo vão reconhecer: Tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vão estar debaixo do jugo de Jesus durante os 1000 anos, porque depois que entrar a eternidade, o restante é condenação eterna. Glória a Deus, Deus te abençoe. E como é que nós conquistamos essa ação graciosa do reino hoje na gente, em nós? É pela fé, nos tornando filho pela fé. Ninguém nasce filho, todo mundo nasce criatura. Quando se converte, crê e nasce de novo, de acordo com o que diz João, lá no capítulo, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele diz é necessário nascer de novo, aí se torna filho, isso é muito gracioso. Amém, amados? Deus te abençoe, Deus te dê uma boa terça-feira. E olha, se de tudo isso aqui que eu estou lhe dizendo, você conseguir abrir seu coração para Cristo, e você entender que Ele morreu pelo seu pecado, e que Ele ressuscitou no terceiro dia, e se você crer nele, você estará no reino de Deus hoje e eternamente. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa semana, aliás, uma boa semana também, mas te dê uma boa terça-feira. Eu estava aqui olhando pelo áudio aqui, as cores do Brasil são lindas, né? Olha aqui, ordem e progresso, é tudo que está faltando no Brasil, mas nós vamos alcançar a vitória, vamos ter a nossa democracia restaurada, eu creio, porque enquanto estiver aqui na terra, temos o direito de lutar pela nossa pátria. Temos uma pátria celestial. Essa já foi conquistada na cruz pela fé em Jesus de Nazaré. Deus te abençoe e te dê uma boa terça. Amém.